auxiliar as famílias a lidarem com o luto na pandemia? Bom, o primeiro ponto é que a gente deve fazer um acolhimento. A gente deve acolher as famílias. Isso significa o quê? Significa ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre a perda. Significa ela falar aspectos relacionados a como ela se sente, a como está sendo a vida dela agora, que ela não tem mais aquela pessoa ou aquela situação, que o luto ele pode dizer respeito tanto à perda de uma morte física, quanto qualquer tipo de perda. É a experiência em que a gente faz para lidar com as perdas. Então a gente no processo de acolhimento deve ouvir dessa pessoa como que está sendo essa experiência, como que está sendo passar por isso, mesmo que isso implique momentos dolorosos, difíceis, e que a pessoa chegue ali a chorar, a se emocionar com você, porque ela está demonstrando, ela está lidando com a dor. Um aspecto fundamental que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de elaborar um luto é que a pessoa que está passando pelo luto, ela precisa sentir a dor. O que é isso? Por que sentir a dor? Porque a dor ela está lá, existe uma perda, existe um investimento feito em uma pessoa, em uma situação, e de repente se perde isso. E a pessoa precisa agora resgatar esse investimento que foi feito, lidar com ele e aos pouquinhos começar a reinvestir em outras coisas. De repente, na sua rotina, mudando algumas coisas que ela faz. Mas isso tudo é um processo, né? Então ela precisa lidar com esse sentimento, porque ele vai estar lá. E se ele não for olhado e vivenciado, ele pode acabar depois saindo, porque ele vai estar lá. Se a pessoa não lidar com ele, ele pode acabar depois se transformando em algum tipo de sintoma, em algum tipo de patologia. Então é fundamental que a pessoa viva essa dor, que ela consiga vivenciar isso para, aos poucos, essa dor poder ser transformada em saudade, em elaboração e aceitação. Agora, é importante que a gente lembre que o luto, ele tem um processo. Então, ele não é uma fase só, ele envolve várias fases. Ele envolve a negação, a raiva, a barganha, quando a pessoa tenta negociar um jeito, né, de tentar reverter a situação, a depressão, que não necessariamente é a doença, mas é um estado depressivo, de tristeza, né, de internalização ali daquelas vivências, e finalmente o processo de aceitação. Muitas vezes, quando a gente vai encontrar essas famílias, elas podem estar num estado de negação, em que elas não conseguem admitir que aquela perda ocorreu, ou que essa perda vai impactar tanto assim na vivência. A pessoa quer seguir em frente sem nem pensar em nada, né? E não, isso acontece mesmo, as pessoas morrem, a gente perde empregos, enfim. E a pessoa até quer seguir sem tomar contato com a emoção. A gente tem que pensar que isso é uma fase, é um período dessa vivência de luto. E a gente precisa também respeitar cada um desses períodos e entender que a ideia é que eles vão se transformando, né? Que essas fases vão passando. Então, quando você for atender uma família, cuidado para não ser invasivo. De repente, se a família está tentando evitar um pouco tomar contato com a dor, faça isso com muito cuidado. Ela precisa confiar na relação que ela tem com você, para daí sim tocar nesse sentimento que é doloroso. Ela não fala porque dói, porque é difícil de lidar. Então, quando essas situações acontecerem, precisa tomar cuidado para não querer forçar ali, né? Tirar ali a resistência que o outro tem de uma maneira muito forçada, porque senão essa pessoa pode acabar sofrendo mais um trauma, que é a sua própria invasão, é a sua falta de cuidado, de sensibilidade com o que o outro está vivendo. Então, outra coisa que a gente pode fazer, além do acolhimento, além da escuta, do cuidado, do respeito, desse espaço de confiança e de acolhimento ao que o outro está passando, se foi uma perda, né, uma morte que de repente não pôde ter o seu processo de ritual que a gente tem, de velório, de enterro, se isso não pôde acontecer, se essa família não pôde vivenciar isso, não de repente não encontrou esse membro, não passou por esse processo, que ela procure estabelecer alguma forma ali de um ritual. Não precisa ser o velório inteiro, porque de repente já foi, não tem como voltar atrás. Mas que ela possa passar por um processo de lembrança daquela pessoa, né? De estar ali, de repente, conversando com outras pessoas, compartilhando aquela dor, para de alguma forma ritualizar esse processo de passagem, que é a morte mesmo de alguém e a falta que essa pessoa fará na vida daqueles que ficaram. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima!